Direto eu recebo aqui no estúdio a mesma pergunta: qual é a diferença entre coloração e tonalizante? E na real, muita gente, a maioria das pessoas e até alguns profissionais não entendem muito bem essa diferença. Existe uma crença popular de que a coloração estraga muito o cabelo e o tonalizante é completamente inofensivo. Hoje eu vou te explicar exatamente o que acontece no seu cabelo quando você usa um tonalizante e quando você usa uma coloração. A gente vai falar sobre o pH do fio, a gente vai falar sobre a guerra entre o ácido e o alcalino, sobre a destruição da melanina e o mais importante, quando você deve optar por coloração ou tonalizante. Só que colorimetria não funciona muito bem com achismos. Agora a gente vai olhar para a ação do tonalizante. Tonalizante, também conhecido como coloração semi-permanente, tem uma abordagem muito mais gentil. A grande diferença é que ele não tem amônia e tem um pH muito mais baixo, geralmente neutro ou levemente alcalino. Como ele não tem esse poder de abrir as cutículas, os pigmentos se fixam na superfície, eles não entram fundo no fio. Além disso, o oxidante que a gente usa com tonalizante é uma volumagem muito mais baixa. Numa coloração a gente usa 20, 30 ou 40 volumes. Com tonalizante a gente usa no máximo 6 volumes, ou seja, ele não tem força para destruir a melanina do seu fio, ele não clareia o cabelo. Como os pigmentos ficam mais na superfície, eles não incham, eles vão se soltando muito mais facilmente com as lavagens, então a fixação de um tonalizante acaba sendo muito menor do que a fixação de uma coloração. Por isso que o tonalizante desbota quase que completamente e não deixa a raiz marcada conforme o cabelo vai crescendo. Com essa base técnica a gente já pode desmistificar algumas ideias muito erradas que existem por aí. Como por exemplo, a ideia de que coloração sem amônia é tonalizante. Tem muita marca de farmácia que vende coloração sem amônia, mas elas usam MEA, o que faz com que elas continuem sendo uma coloração. E essa monoetanolamina é um agente alcalino forte. E essa monoetanolamina... Nossa senhora, tá difícil. Eu esqueci de tirar essa parte do roteiro. A regra de ouro é: tinta não clareia tinta. Ah, amigo. Então uma dica muito boa é: se o produto promete clarear o cabelo ou promete cobrir 100% dos brancos, ele é uma coloração. Tonalizante não faz nenhum desses dois. O segundo mito é que tonalizante não resseca o cabelo. Os tonalizantes oxidativos, que são os mais usados nos salões, como esse aqui por exemplo, eles ainda usam peróxido de hidrogênio. Eles causam um dano infinitamente menor do que o de uma coloração, mas ainda assim são químicas. E o terceiro mito, que é: a coloração sempre destrói o fio. A coloração causa um dano oxidativo sim, mas quando você trabalha com marcas de renome, que tem uma preocupação com a saúde dos fios, que tem uma porcentagem baixa de amônia, e quando tem um cabeleireiro responsável que respeita os limites do fio fazendo aquela cor, o resultado dessa cor vai ser muito mais saudável. Para entender como ela funciona, a gente precisa primeiro entender o conceito de pH. O nosso cabelo, num estado natural saudável, tem um pH ácido, alguma coisa ali entre 4,5 e 5,5. Nesse pH, as cutículas, que são aquelas escamas que ficam em volta do fio, ficam bem fechadas. A coloração permanente é um produto altamente alcalino. Em alguns casos extremos, o pH dela pode chegar a 11. Ela geralmente tem amônia. Antigamente tinha muito mais amônia do que hoje. Hoje as marcas trabalham com colorações com muito menos amônia, justamente para reduzir os danos. E em alguns casos, ela tem um substituto chamado MEA. O papel da amônia é ser um abridor de portas. Ela força a abertura das cutículas para que a química entre na parte mais profunda do fio, o córtex. Lá dentro acontece uma reação em cadeia. Ela é misturada com o peróxido de hidrogênio, que vocês também conhecem como água oxigenada. Esse peróxido faz duas coisas ao mesmo tempo. Primeiro, ele oxida e destrói parte da sua melanina natural, clareando o teu cabelo. E segundo, ele oxida os pigmentos artificiais da coloração. Esses pigmentos entram no fio bem pequenininhos, como monômetros. Lá dentro, com a ação do oxigênio, eles se unem, incham e viram polímeros gigantes. Eles ficam tão grandes que eles já não conseguem mais sair pela cutícula. E isso é a coloração permanente. Tá, mas e aí, quando eu uso cada um deles? O tonalizante é uma ferramenta ótima para manutenção e refinamento. Ele é perfeito para devolver vibração para uma cor, para neutralizar ou redirecionar reflexos indesejados, tipo aquele amarelo ovo que tá feião no cabelo e você quer neutralizar ele. Tonalizante é o ideal. Ou para quem quer experimentar um tom novo, mas não quer aquele compromisso de ter que ficar retocando sempre no salão. Lógico, sem necessariamente clarear o cabelo. Já a coloração permanente é a
ferramenta perfeita para uma mudança grande, uma mudança drástica. Se você quer clarear um cabelo virgem, se você quer cobrir 100% dos brancos, se você quer mudar muito a nuance de tom do teu cabelo, a coloração permanente é provavelmente a única saída. Aqui no estúdio, um dos nossos segredos é saber exatamente quando usar um e quando usar o outro. A maioria das ruivas que vem aqui não retoca a cor inteira sempre. Então muitas vezes a gente acaba só retocando a raiz ou retocando a raiz e tonalizando. Claro, a formulação da cor feita para cada pessoa influencia muito nesse desbotamento e no uso ou não de um tonalizante depois de retocar a raiz. Mas o tonalizante é uma ferramenta ótima para dar uma redirecionada na cor, para dar uma acendida no ruivo. Entender a diferença entre esses dois muda completamente a forma como você vai cuidar da sua cor. Se você quer manter os pigmentos desse tonalizante por mais tempo no fio, eu acho que você deveria dar uma olhada nesse vídeo aqui sobre os 10 melhores shampoos para cabelo colorido. Nesse vídeo eu te explico como o shampoo funciona, como ele te ajuda a segurar melhor a cor e você vai ver qual é o melhor tipo de shampoo para o teu cabelo. Ou nesse outro vídeo aqui que a gente te ensina a escolher o tom ideal de ruivo para você. Vou deixar os links aqui na descrição. A química capilar é fascinante quando você entende o que está acontecendo. E esse é o propósito desse canal. Te ajudar a entender melhor o que acontece com o teu cabelo, te ajudar a entender melhor a parte química, a parte de manutenção e te ajudar a ter uma relação melhor com o teu cabelo. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa teu like, se inscreve no canal porque isso ajuda o teu algoritmo a entender que você gosta desse conteúdo e te recomenda vídeos como esse e ajuda a gente a produzir mais vídeos como esse para vocês. Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima.